documentário, vamos falar sobre aquecimento global, abordando sua causa, efeito e medidas e ações que podem ser tomadas para ajudar no combate a ele. Emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra. Apesar de contribuir para o aquecimento global, o efeito estufa é um processo fundamental para a vida na Terra, pois faz com que o planeta se mantenha em temperaturas habitáveis. Mas o aumento significativo das emissões de gases do efeito estufa, associado a fenômenos naturais e ações promovidas pela atividade humana, como o desmatamento de florestas, têm sido determinantes para o desequilíbrio do balanço de energia do sistema, causando maior retenção de energia e aumento do efeito estufa. Com o aquecimento da baixa atmosfera e aumento da temperatura média do planeta, o aquecimento global se tornou um dos maiores problemas da Terra, com efeitos que podem ser catastróficos, incluindo efeitos diretos na saúde. Assim, o aquecimento global é um processo que decorre da intensificação do efeito estufa. A radiação que vem da luz do Sol atinge a Terra e é absorvida por gases presentes na atmosfera, os quais passam a emitir de volta para a superfície terrestre, radiação infravermelha, conhecida como calor. Aumentando a temperatura do planeta, os gases que interagem com a radiação solar, produzindo radiação infravermelha, são chamados de gases de efeito estufa, ou simplesmente GEE. Apesar do nome aquecimento global, esse fenômeno, principal causador de mudanças climáticas, é responsável por gerar casos de extremo frio em algumas regiões. Isso confunde muita gente, inclusive o presidente Trump, que achou que as temperaturas baixas nos Estados Unidos em 2019 eram prova de que o aquecimento global não existe. O fato é que nenhum evento isolado como esse dos Estados Unidos é capaz de provar ou refutar a tese do aquecimento global. Em níveis globais, só é possível aferir hipóteses quando se analisa a história da Terra no tempo geológico, que é muito longo. O aumento da emissão de gases do efeito estufa aumenta a retenção de energia nos oceanos, como é na atmosfera, provocando o aumento da intensidade, da frequência e do impacto de eventos climáticos extremos, sejam frio ou de calor. Um fenômeno que sofre mudanças com o aquecimento global é a circulação termoalina. Essas correntes oceânicas, movidas pelas diferenças de densidades causadas pela presença de sal, são responsáveis por levar o calor até certas regiões. Com o aquecimento global e o derretimento de calotas polares, a concentração de sal diminui, o que pode cessar a circulação termoalina. Embora as temperaturas globais gerais aumentem, esse cessar das correntes quentes nas regiões em que ocorrem naturalmente resultará em temperaturas mais baixas. Mas ainda há muita incerteza sobre os efeitos da corrente de resfriamento, porque se a temperatura baixar só um pouco, poderá neutralizar os efeitos do aquecimento global na Europa, entre outros países. Isso não quer dizer sorte. Em um cenário mais sombrio, uma drástica redução na circulação termoalina pode causar uma queda considerável das temperaturas. Se a desaceleração continuar, a Europa e outras regiões que dependem da circulação termoalina para manter o clima razoavelmente quente e úmido podem esperar uma era do gelo. Se a ação humana não é a única causa do aquecimento global, seu impacto é considerável. Apesar de não haver consenso sobre as causas do aquecimento global, a maior parte da classe científica reconhece a atividade humana como seu principal fator. Um estudo feito pela Universidade Bristol do Reino Unido publicado na revista Nature, estimou que o aumento do nível do mar poderia ser da ordem de 90 centímetros até o ano de 2100. Isso, de acordo com estudos, deveria ser devidamente ao derretimento das geleiras e das expansões da água do oceano, causados pelo aumento da temperatura global. O aumento do nível do mar causaria desaparecimento de ilhas e até países inteiros, além de prejuízos para as cidades litorâneas causadas pelo desaparecimento de áreas mais baixas. Outro estudo sugere que o aquecimento global pode aumentar o número de erupções vulcânicas. Ao analisarem os últimos milhões de anos, pesquisadores conseguiram estabelecer uma relação direta entre o aquecimento global e o aumento de atividades vulcânicas. Isso pelo fato de que, com o aumento da quantidade de água nos oceanos causado pelo derretimento, a pressão sobre o oceano
oceânica aumenta, fazendo com que as chances de erupções aumentem. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global aumentam a intensidade, a frequência e o impacto de eventos climáticos extremos, seja de frio ou de calor. Nesses eventos, além de impactarem o ambiente, que inclui a fauna, a flora, a atmosfera, o oceano, o meio geoquímico e geofísico, causam efeitos nocivos à saúde humana, como aumento do risco de suicídio, problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, asma, câncer, obesidade, insolação, infertilidade, deficiência nutricional, entre outros. Esses problemas são ainda mais intensos em populações mais pobres, em decorrência de outro fenômeno chamado gentrificação climática, que pode fazer para ajudar a reduzir o aquecimento global. Conscientização e mudanças de atitude são muito importantes quando o assunto envolve aquecimento global e mudanças climáticas. Para contribuir com a diminuição de emissão de gases de efeito estufa, em primeiro lugar, é preciso saber onde estão esses gases. Reduza o uso de carro. O dióxido de carbono é encontrado principalmente na queima de gasolinas, como fósseis, como carvão e diesel. Para evitar esse tipo de poluição, a redução do uso deliberado de gasolina é um bom caminho. Que tal usar bicicleta, transporte público ou coletivo? Bicicletas são boas opções para deslocamentos de curta e longa distância. Caronas e transporte público de qualidade, sobretudo trens e metrô, que utilizam fontes renováveis de energia, são ótimas alternativas. Quando o local é bem próximo, ir a pé também é uma boa. O uso maciço de fertilizantes nitrogenados na agricultura para a ração do gado também é um forte amplificador do aquecimento global, uma vez que, além de exigir grandes quantidades de energia em sua produção, quando aplicados no solo, desprendem nitrogênio na atmosfera. O gás combinado ao oxigênio dá origem ao nitroso, um poderoso GEE, cujo potencial de retenção do calor na atmosfera é de ordem 300 vezes superior à do dióxido de carbono. Já o metano, GEE, cerca de 20 vezes mais potente que o dióxido de carbono na retenção de calor na atmosfera, a ela chega de diversas formas: emanação via vulcões de lama e falhas geológicas, decomposições de resíduos orgânicos, fontes naturais, como o pântano, um exemplo. Na extração de combustível mineral, é exemplo de gás de folhelho, via fraturamento hidráulico extraído do folheiro negro, fermentação entérica de animais, bactérias e aquecimento ou combustão de biomassa anaeróbica. A agropecuária é uma das atividades que mais influencia no aquecimento global hoje em dia, pois, em seus processos, emitem grande quantidade de GE. Estudos de uma universidade de Londres apontam que parar de comer carne vermelha é mais efetivo do que parar de andar de carro. Com relação à decomposição de resíduos orgânicos, a biodigestão e a compostagem são consideradas tecnologias mitigadoras por reduzirem as emissões de GE por tonelada de resíduo tratado. A primeira tem a vantagem de gerar energia como subproduto e a segunda o adubo natural. Por fim, ainda há ações importantes a serem tomadas e que dizem a respeito do caráter político de nossa vida e sociedade. Um cidadão consciente e ambientalmente educado reúne a argumentação e as condições necessárias para, além de tornar as melhores escolhas em relação ao consumo, pressionar governos, empresas e representantes da sociedade a tomarem decisões e posturas mais viáveis socioambientalmente e, consequentemente, combativas ao aquecimento global. Exemplo dessas ações são a capacidade de articulação em sociedade, apoio a representantes que mostram preocupação com a mobilidade urbana, com o aquecimento global e com todos os outros temas ligados à sustentabilidade.